Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, trabalho aqui no Recanto como terapeuta e também como atendente para a parte de quinta-feira, para a gente conversar, fazer apometria e fazer um trabalho bacana de evolução, né? E hoje eu vim falar de novo, eu sempre dou um jeitinho de falar, trazer para a gente um assunto do magnetismo, que é o assunto que eu mais gosto de falar, então eu sempre dou um jeitinho de puxar a sardinha para esse lado, tá? Então, para falar de magnetismo hoje, eu arrumei uma outra desculpa nova, são as egrégoras, tá? Então, eu vou contar para vocês o que são egrégoras, a ideia que está por trás, o histórico disso, o que significa. E bem, fala. Vocês estão ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tá? Se não, tá baixinho? Vem tá todo bom. mundo para frente. Tá bom. Aí fica mais fácil. Tá jóia. Vocês que sabem. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, falando sobre magnetismo de novo, falando sobre egrégoras, para a gente entender como é que esse negócio funciona e desmistificar um pouco esse conceito, tá? Se eu acertar isso aqui, pronto. A origem da palavra é atribuída aos estudos das ciências ocultas ou o ocultismo. O ocultismo não é o estudo das sombras ou nada disso. O ocultismo fala sobre aquilo que está oculto. Numa época em que o conhecimento era colocado para as pessoas, para poucas pessoas, apenas para os iniciados, apenas para os estudiosos, ou apenas para o pessoal da igreja, ou apenas para determinado grupo, né? O ocultismo trata de assuntos que a ciência tradicional, que a gente faz hoje, não aborda. A ciência tradicional fala de várias coisas, mas os métodos que a gente tem, às vezes não são suficientes. A gente não tem instrumento para medir determinadas coisas, não tem necessidade ou vontade política ou financeira de correr atrás de determinados assuntos. Então, a ciência formal pode ir para um lado e o ocultismo ainda existe e é uma linha de raciocínio muito bonita, uma filosofia muito bacana que não nega nenhuma questão religiosa ou nega nada, e muito menos diz que a ciência formal também não funciona. São linhas que caminham juntas, tá? Esses assuntos que não são passíveis de métodos científicos, né, são de largo interesse para a gente. Alguns dizem que o Eliphas Levi, que é um dos ocultistas mais famosos, que escreveu vários livros, cunhou o termo egrégora, mas a gente não tem certeza se isso é verdade ou não. Eu coloquei esse slide aqui na intenção, aquele Eliphas Levi, ele era da Igreja Católica e foi expulso do sistema, não se sabe exatamente porquê, mas também como ele trabalhava com esse tipo de estudo, acho que também teve alguma questão para a retirada dele, né? Mas ele saiu e ele é um abade, arrumou um codinome, e escreveu muitos livros, enfim, não se sabe se foi ele ou não. O que eu quero mostrar é o período em que ele vive, 1810 a 1875. A gente está falando depois da Revolução Francesa, mais ou menos, a gente está falando no Iluminismo, mais ou menos, que é onde brota uma série de linhas filosóficas diferentes e paralelas. Então a gente tem o ocultismo se desenvolvendo com ele, com o Leadbeater. Eu já fiz outras apresentações aqui, já falei sobre isso, vou mostrar um pouco também. Tem Leadbeater, tem Annie Besant, a gente tem Blavatsky caminhando de um lado. Ao mesmo tempo, a gente tem Kardec decodificando e codificando o espiritismo. Tudo isso ao mesmo tempo agora então, né? E daqui a pouco a psicanálise começa a andar também. Então todas essas linhas estão andando em paralelo e uma completa a outra. Nenhuma contradiz a outra, elas são complementares, tá? Então tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então é importante a gente lembrar que esse tipo de estudo talvez não apareça ou na doutrina ou em qualquer outro lugar por falta não tinha um computador, né, naquele tempo, um Google para a gente fazer as coisas de uma maneira mais rápida e tudo estava se desenvolvendo, por isso que a gente não vê tudo junto. De novo, vem a palavra egrégora, tem a origem grega, vem da palavra egregoros, que significa desperto ou vigilante, tá? Aquele que vela, ou aquilo que vela ou que cuida, com proteção da luz divina. A egrégora sempre está ligada ao bem maior. Ela nunca está ligada a algo que traga sofrimento humano, algo que traga dor, que traga tristeza. Não, a egrégora é uma palavra positiva em si só.
tá? Ela, na verdade, a gente geralmente escuta a egrégora como sendo um agrupamento humano, né? Mas a egrégora não é um grupo de pessoas. A egrégora é um campo de energia, na verdade, em que as pessoas se unem, tá? Então, para ficar fácil, eu vou dizer, os encarnados e os desencarnados se unem. Então, você tem um campo de energia, que eu vou explicar com mais detalhe, em que a gente se une a essa egrégora, a essa energia, e lá em cima a espiritualidade maior traz a proteção divina, tá? Então, a egrégora sempre é positiva. Então, eu vou ler ali para a gente não perder. Campo energético coletivo formado pela reunião de pessoas virtuosas, né, que estão procurando evoluir, estão procurando o bem em si, ou os iniciados, voltado para os parâmetros da luz. Ela tem a origem, surge num contexto hermético. A palavra hermético vem de hermetismo, Hermes Trismegistus, Tot, Egito Antigo, alquimia e tudo mais, caminhando como sendo a origem. Num contexto, depois essa forma de pensamento, esse mecanismo, essa filosofia ou movimento, acontece no leste europeu. Lá começa-se a ter escritos nisso já no 1900, no século XX, por aí, com os seguidores do hermetismo, né? No contexto hermético, o iniciado ou o neófito, iniciado entendendo iniciado como oriundo do verbo inir, que significa ir para dentro, voltar-se para dentro, estar aberto para mergulhar em si mesmo e procurar o autoconhecimento. Tá? Então, o iniciado que quer evoluir, que quer buscar uma situação de vida melhor, ele passaria, naquele contexto, por um conjunto de provas e iniciações, tá? Que aí essa pessoa seria apresentada aos arcanos, aos mistérios, que são os conhecimentos todos, né? Por isso que a gente ouve arcanos de tarô, 78 arcanos, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, segredos, né? Conhecimentos. Até que se chegasse ao nível de mestre. Então ele ia evoluindo, ia crescendo, ia estudando, e depois ele ensinaria essas outras pessoas novos neófitos, né? Apesar do pleonasmo, a seguir com a filosofia, a passar o conhecimento para frente. Só que a palavra egrégora hoje caiu na boca do povo. E cai nessa coisa que eu estava comentando, do erro comum. Vocês vão ouvir muito por aí as pessoas falando uma egrégora positiva e uma egrégora negativa. Só que isso não é real. A egrégora não é qualquer agrupamento de pessoas. A egrégora é um agrupamento humano que tem uma intenção de crescimento, uma intenção de bondade, uma intenção de transmitir e de se tornar uma coisa cada vez melhor. Tá? Então, guarda essa informação. Se tem guardião espiritual, de novo, né? Se tem guardião espiritual, é egrégora. Se não tem, é só um agrupamento humano que a gente chama de holopensene. Eu vou chegar nisso aí, tá? Ou seja, não é egrégora se tiver pensamento de ódio, se tiver preconceito, se tiver eugenia, se tiver racismo, se tiver violência. Eu estou dando exemplos ali mais comuns, né? Uma torcida agressiva de futebol que resolve encontrar outra torcida agressiva no metrô. Esses agrupamentos não são egrégoras negativas, são agrupamentos humanos que a partir de um holopensene. Ok? Não existem guardiões nesses agrupamentos que estão promovendo violência, que estão promovendo guerra, que estão promovendo distribuição. Portanto, de novo, não é uma egrégora clássica, daquilo que a gente está comentando desde o começo. E aí, o que é o tal do holopensene, né? O holopensene é um conjunto de pensenes. Ficou bom agora, ficou fácil, esclareceu pra caramba. Né? O que é um pensene, né? Então, holo é tudo, tá? Global, todos os pensamentos. É um conjunto de pensamentos, de sentimentos e energias de determinado local intrafísico, ou seja, aqui onde a gente está, no físico, dentro do físico, terceira dimensão, e extrafísico, quarta, quinta, sexta dimensão, seja lá de onde for, e em que não há uma proteção divina, tá? Não está ligado à luz. Eles podem ser relacionados a casas, cidades, comunidades, como eu pus ali, épocas, por exemplo. Naquela época se pensava tal coisa. Naquela época, naquela família se pensa de tal forma.
que não necessariamente, eu estou falando de holopensene, então eu estou pensando em situações, pensamentos tortos, tá? Pensamentos que não são interessantes. Naquele país se pensa de tal forma, naquele país há preconceito contra as mulheres, naquele lugar a Ku Klux Klan causou muita destruição, no outro tem um preconceito contra aquela pessoa daquela outra religião, é disso que eu estou falando, tá? A influenciação pensênica é uma atitude que a gente acaba tendo quando a gente está envolvido nesse pensamento e acaba repetindo padrões, agindo como manada, que é o que a gente estava conversando no começo aqui. Repetindo ações que a gente não sabe nem porquê. Às vezes você tem uma crença, uma ideia, um preconceito assim, bobo, coisa pequena, e não sabe por quê. É porque ouviu dizer, ouviu falar, mas isso é um holopensene, porque você precisa conhecer primeiro, né? É a famosa Maria vai com as outras. A Maria vai com as outras está ligada a um holopensene, ela não está ligada a uma egrégora. Exemplos de egrégoras, falar de egrégora agora. Como ela sempre se refere à luz, se você faz um evangelho no lar, e automaticamente, mesmo que seja você sozinho ou com outras pessoas encarnadas fazendo evangelho no lar, chamando desencarnados para ouvir aquela palavra, e você tem um apoio de uma espiritualidade ainda maior, você tem uma proteção. Então o evangelho no lar traz proteção para você, traz proteção para a sua casa, eleva a vibração da sua casa, certo? Isso é um exemplo. Mas também, se você encontrar um agrupamento hindu lendo Bhagavad Gita com pureza de alma, é outra egrégora. Muçulmanos lendo o Alcorão com pureza de alma, outra egrégora. Egrégora, eu ia dizer egrégora positiva, mas é só para clarear, é um pleonasmo. É outra egrégora. Um grupo cristão estudando a Bíblia de coração puro, ou uma egrégora. A missa católica forma uma egrégora. Por isso que é uma igreja, você entra, você se sente bem, né? E por aí vai, tá? Então a egrégora, de novo, outra vez, está ligado a guardiões de luz. Como é que funciona, né? Como eu sempre puxo para o magnetismo, eu vou trocar agora a palavra. Tanto faz ser a egrégora, tanto faz ser o holopensene, ela tem um tripé de apoio. A primeira coisa que forma esse campo magnético é a ideia. O meu mapa mental se encaixa em determinada ideia, seja ela uma ideia positiva, seja ela uma ideia não positiva. Eu não vou usar negativa, eu vou usar não positiva. Essa ideia, imagine você que você pegou um papel e desenhou a lápis, sei lá, uma nuvenzinha, só que você desenhou ela assim a lápis. Isso é a ideia que está sendo propagada ali naquele grupo, certo? Mas como é que esse negócio vai ficar forte, como é que esse negócio vai durar, como é que ele vai crescer? Você tem que dar força para essa ideia. A força de uma ideia vem da emoção que se coloca nela. Esse desenho que você fez com papel, com lápis, é como se você pegasse um lápis de cor e pintasse esse desenho agora, com a cor daquela emoção que você tem em relação àquele assunto. Tá, então agora ela tem uma origem, né, um pensamento e uma emoção. Mas falta dar a forma, falta passar a canetinha e fazer o contorno. Isso geralmente é feito por um ritual. Vamos pegar uma egrégora, vamos voltar para o Evangelho no Lar. A gente senta, abre o livro, faz uma prece, chama todo mundo, conversa, faz outra prece, fecha o livro, agradece. Isso é um ritual. Então isso fortalece o ritual. O ritual fortalece essa energia que é formada, essa egrégora que chega, e cada vez mais, quanto mais você fizer, mais gente vai vir ouvir você falar. A egrégora vai crescer, né? Então o ritual ele é positivo também, né? Então é necessário que isso aconteça para que a egrégora se forme. Aqui, essas duas figuras estão dizendo o seguinte, eu não vou me alongar muito nelas. Eu estou fazendo como se fosse uma competição, né? Quem vai vencer? Vence. A energia que dilui a outra é aquela em que mais pessoas estiverem envolvidas. Fazer parte de uma egrégora positiva dilui qualquer holopensene ao seu redor, né? Desde que você se coloque nessa posição. Quanto mais pessoas, mais forte a egrégora. Quanto mais pessoas, mais forte o holopensene. E nem a egrégora não consegue resolver. Sabe aquela coisa que a gente fala, a pessoa está tão fechada em si mesmo, tão ensimesmada, que os guardiões, os espíritos, os mentores não conseguem entrar em contato com ela? Não conseguem dar, vou te dar uma ideia aqui, não consegue ouvir? É de tanta coisa na cabeça, né? De tanta ideia na cabeça. Aí o pessoal lá de cima não consegue falar com a gente.
Então a gente tem que estar limpo para receber essa informação. E isso pode ser vencido ou não, dependendo de onde a gente se liga. Aí, para dar uma base aqui, eu peguei o Livro dos Espíritos, a questão 555, quando Kardec está falando, dado o poder oculto, talismãs e feiticeiros, né? E ele faz uma pergunta lá, e o Espírito da Verdade explica que espiritismo e magnetismo são a chave para a resolução de vários mistérios que a gente tem, para tirar as crenças, para tirar as dúvidas, né? Os fatos que a gente vê podem ser contaminados pela nossa imaginação, porque a gente vê a coisa e fala, né? É preciso conhecimento. Essas duas ciências, esses dois conhecimentos, quando são usados de forma lúcida, trazem para a gente a resposta. O espiritismo explica o magnetismo. O magnetismo é uma coisa natural. Ele está na natureza, ele vai continuar existindo, mas o espiritismo consegue falar, né? O próprio Kardec fala bastante em alguns outros momentos. Ele consegue decodificar e explicar para a gente como a coisa funciona. E o magnetismo é a prática, é a prova cabal daquilo que Kardec está dizendo que é verdade, né? Então, uma coisa está amarrada na outra, não dá para desamarrar. E o magnetismo vai continuar acontecendo. É no corpo da gente, ao redor da gente, nas egrégoras ou holopensenes que se formam no sistema solar. Tudo é comandado por magnetismo. Tá? Então, o que ele está dizendo ali? Quando você conhece as duas ciências, ou acredita nelas e corre atrás, se informa, você percebe, as dúvidas acabam. É isso que ele afirma aqui na questão 555. Depois eu volto no Kardec. Só para ficar fácil aqui, né? Mas falando mais um pouquinho sobre isso, né? Aqui eu não preciso explicar mais, né? A egrégora está aqui porque a gente tem a proteção dos guardiões. E do lado de lá, vermelhinho, então eu pus, sei lá, um pensamento de raiva, e aquilo é um holopensene. E aqui embaixo está o cidadão, sujeito, com dúvida. Ele não sabe se ele vai seguir um lado ou se ele vai seguir o outro, né? Como é que faz para você se conectar, né? O que conecta? Qual é a cola? Qual é o ímã que te atrai para esse campo magnético? São os seus próprios pensamentos. Se você tem um pensamento, uma crença positiva, você cai na egrégora. Se você tem uma crença negativa, o holopensene é alimentado e não tem proteção. Pode ter lá uma espiritualidade de calibre baixo que vai ficar te cutucando, que vai ficar te atrapalhando, que vai sugar você, que não vai ser legal para você. Mas o que liga a gente neste campo magnético maior, que é a egrégora, como se fosse o teto aqui, ou uma egrégora, vou para o positivo que é mais divertido, é o nosso magnetismo. E o nosso magnetismo é função daquilo que a gente pensa, tá? A gente faz várias palestras aqui, toda segunda-feira, né? E a gente tem um canal de YouTube, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente tem um canal de YouTube chamado TCE Recanto de Interlagos Conhecimento. Lá vocês podem ver as palestras todas, sempre que quiserem, é gratuito, né? E eu estou indicando algumas aqui, né? Que complementam isso que eu estou dizendo. Essa aqui é minha, foi há um ano atrás, praticamente um ano atrás, certinho, quase certinho, em que eu trouxe aqui, como eu só falo de magnetismo, né? Em que eu falo aqui de corpos sutis, aura e formas pensamento, que é essa capacidade que a gente tem de criar esses mini campos que vão fazer a gente grude em outros lugares, certo? Esse ano, a gente teve várias palestras, eu escolhi aqui a do Rodrigo. O Rodrigo falou muito do pensamento, foi uma baita de uma palestra, vale a pena, clica lá, gente, curte, compartilha. Em que ele apresenta todo o mecanismo de formação já coagulado do pensamento e traz algumas dicas para a gente aprender a pensar melhor, né? Depois o Edson veio e perguntou o que é liberdade. Por que eu coloquei ela aqui? Porque se a gente está ligado, se a gente escolhe pensar errado, que é o que ele acaba dizendo, eu vou dar um spoiler, né? É o que ele acaba dizendo ali. Se você pensa de uma maneira não muito coerente ou de uma maneira que te atrapalhe, você se liga a uma coisa ruim. Então, até que ponto você é livre? Você só é livre quando você tem um controle do seu pensamento. Eu vou abrir isso um pouco mais, mas também vale muito a pena essa sequência aqui. E fazendo isso e tendo esse conhecimento, a gente pode se renovar. Né? É possível fazer uma renovação interna, é possível fazer o nosso próprio ano novo, tá? E tem várias outras lá, assistam, tá bom? Mas essas que eu estou colocando aqui, que eu escolhi, elas dão um pouco mais de fundamento para o que eu estou dizendo, tá? Dão um pouco de continuidade, vale a pena dar uma olhadinha.
E aí, legal, tá, tô lá, pensei errado, resolvi ir para a torcida do time lá, fantasiada lá com a torcida do time, com um cabo de vassoura na mão para bater na outra torcida. Estou num holopensene, certo? Como é que eu saio desse holopensene? Como é que eu me liberto disso? Né? A primeira coisa que eu preciso fazer é tomar consciência que eu preciso pegar essa energia que eu tô, esse cabo de vassoura que eu tô na mão, e usar ele para um propósito benéfico. Ao invés de bater em alguém, eu vou varrer alguma coisa. Certo? Então você transfere aquela quantidade de energia para uma outra coisa, melhor, distrai, apaga, deleta, né? É preciso também entender onde a gente está, né? Por que eu estou em determinado grupo? O que eu vou ganhar? O que esse grupo me traz? Qual é o meu verdadeiro ganho com relação ao grupo que eu entro, né? A partir do momento que eu descubro que isso que eu vou ganhar não é legal, eu preciso também ajudar a quebrar os contatos, né? Eu vou bloquear o WhatsApp, não quero mais falar com esse povo. Eu vou quebrar a conexão com esse pessoal, eu vou jogar a camiseta daquele time no lixo, porque eu não quero mais fazer parte, não quero mais aquele pensamento para mim. É como um vício, você tem que ir afastando, você tem que tirar aquilo que te puxa, né? Fazendo essas três coisas, que não é fácil, tá? Fazendo essas três coisas, o holopensene começa a esvanecer, igual pomada. Quando você passa aquela pomada e ela esvanece, ele vai perdendo força. Porque a diluição da contraparte astral, na hora que você toma a decisão, eu não quero mais, começa a enfraquecer a parte material. A parte material está apoiada na parte astral. Repara como as coisas hoje em dia não duram, as coisas ruins hoje em dia não duram tanto tempo. Pode reparar. O astral está mais limpo do que era há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Pode reparar, né? A reorientação dos objetivos de vida, que é disso que a gente está falando, a minha reorientação é o quê? É tomada de posse. Lá vem a Adriana de novo falar de tomada de posse, né? E essas egrégoras que a gente participa auxiliam a gente muito a tomar posse de si. Mas o que é tomar posse de si? Né? Tomar posse de si é um exercício que a gente não aprende, ninguém ensina pra gente, é uma decisão que a gente tem que tomar, tá? Como é que faz? Eu tenho uma coisa que me incomoda, um evento que se repete, uma coisa que me chateia. O que eu tenho que fazer? Eu preciso entender, prestar atenção àquilo que eu estou sentindo, parar, olhar para mim, prestar atenção àquilo que eu estou sentindo, quando eu sinto essa coisa ruim e por que eu sinto essa coisa ruim, por que aquilo me incomoda. Por quê, né? A partir do momento que eu descubro, eu tenho que dar nome. O que eu sinto é ansiedade, o que eu sinto é medo, o que eu sinto é, sei lá, é tristeza. Você tem que dar nome. Lacan, seguidor de Freud, continuador de Freud, é muito famoso em função da linguagem, né? Lacan diz que sem vocabulário a gente não chega em lugar nenhum. Porque a gente ainda vive no mundo das formas, aí eu volto para o hermetismo. A gente vive no mundo das formas, eu preciso dar forma ao meu conhecimento, para que ele seja absorvido. A partir do momento que eu absorvi, eu não preciso mais de forma, tá? Mas a gente precisa dar nome, senão a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. A partir do momento que eu dei nome, sei lá, para aquela tristeza, eu entendo a causa raiz da crença que me machuca. Qual é o meu trabalho agora? É trazer tudo isso para a consciência, é falar, putz, é mesmo. Isso me deixa doida, seu Érico. Esse negócio me deixa doida. Aí eu vou sentar e eu vou trocar essa crença negativa, entender por que ela me incomoda e trocar a minha ideia. É por isso que isso me incomoda? Putz, era só por isso, olha que bobagem. Pronto, troquei a crença. É fácil? Não. Só que é um exercício diário. Todo dia a gente precisa fazer isso, porque senão a gente não dá conta aqui, a gente sofre muito. Como eu disse, né, a gente não aprende, porque a gente é criado para atender o outro. Né? A gente é criado para agradar o outro, às vezes até em detrimento de si. Isso é uma constante para todos nós aqui. Né? Então o que a gente tem que olhar? Se puder, vai para uma terapia, vai ler, conhece filosofia, conhece a própria psicanálise, conhece assuntos da mente, conhece o ocultismo, conhece Kardec. Kardec também fala muita coisa boa, né? Vamos ler todos os livros dele, né? Não só os 3 mais comuns, mas vamos ler tudo. Procure literatura e, acima de tudo, olhe para dentro, para poder dar nome para aquilo que você sente, para você tomar posse de si, para mudar a sua linha base, para mudar o seu ponto de partida, tá? Eu vou fazer algumas citações do Espiritismo
tá? Tem várias, eu escolhi algumas em função do tempo, tá? Na Gênese, eu recomendo vivamente a leitura da Gênese. Eu que vim do ramo da ciência, no dia que eu sentei para ler esse livro, só me faltou um balde de pipoca, porque esse livro é muito bom. Ele conta tudo para você, desde do início dos tempos até a evolução dos animais, dos homens, enfim, vale muito a pena. Ele fala dos fluidos espirituais. Esse texto daqui está dizendo a mesma coisa que eu disse lá atrás, que aquilo que você pensa muda o seu fluido espiritual, muda o seu campo magnético, tá? E conforme está o seu campo magnético, você vira um ímã, você gruda de um lado ou você gruda do outro, certo? É isso que ele está falando aqui no item 16 do capítulo 14 da Gênesis. E lá ele está falando de formas pensamento também, com outras palavras, mas está falando, vale muito a pena. Nas questões 459 e 460 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para o Espírito da Verdade se os espíritos, por acaso, né, influenciam o nosso pensamento. Aí o Espírito da Verdade responde, muito mais do que você pensa. E aí, de novo, pode ser uma influenciação positiva, como pode ser uma influenciação de holopensene, em que você vai se tornar ligado a uma coisa que vai te pôr cada vez mais para baixo, né? Enfim, a influenciação é maior do que você pensa. E aí ele continua perguntando, mas vem cá, o que eu penso é só o que eu estou pensando? Ou tem e essa influenciação, o meu pensamento é só meu? Aí ele responde assim, olha, na verdade não. Na verdade não, metade é seu, metade não é. E é aí que gera incerteza. Né? Essa coisa de um monte de ideia, de um monte de vozes falando ao mesmo tempo, gera muita incerteza e gera sofrimento. Então, a única coisa que faz com que essa incerteza desapareça é, de novo, a famosa e velha tomada de posse. Esse exercício tão difícil que a gente tem que fazer todo dia. Né? Quer seja da forma que for possível. Mas aí, a certeza interna, você sente. Se você tem dúvida sobre um assunto, pensa nas duas possibilidades. Eu vou, eu não vou. E aí você observa seu chakra cardíaco. Se ele abrir, e se você se sentir bem naquela... Imagina você lá, tá? No rolo. Põe você lá no rolo. Se o seu chakra cardíaco abrir, o rolo é legal. Vai. Não deixe de ir. Agora, se você se imagina lá naquele rolo, lá no meio daquele povo, naquela situação, e seu peito aperta, mas não vai. Mas nem que todo mundo fale, vai porque é legal. Puxa, você não vai? Como assim você não vai? Não vai. Se aperta, não vai. Se abre, vai. Mesmo que todo mundo diga, não vai. Como assim você vai? Não é para ir. Tá? Então, assim, segue o seu, segue a sua intuição, segue a tua estrutura. A ideia é essa, tá? A ideia é que a gente seja senhor de si mesmo, né? Cada um de nós sendo senhor e senhora de si mesmo, né? E para isso é preciso um trabalho diário e interminável da tomada de posse, tá? E aí a gente vai aprender a pensar, e aí a gente vai se ligar a grupos melhores que vão ajudar a gente a pensar cada vez melhor. E para não cair, não resvalar, e não sair, como eu disse antes, né, como a Maria vai com as outras, repetindo coisas que a gente não sabe nem por que está repetindo. Egrégoras é um assunto com pouca literatura, tá? Com pouca referência, com poucos livros. O único livro mais interessante que eu encontrei foi esse, do Mark Stavish, em que ele conta boa parte do que eu disse aqui, e conta casos, mostra histórias, é bem bacana, vale muito a pena, tá? Mas é um assunto que quase ninguém fala, quase ninguém usa essas palavras, e você vê muitas pessoas falando sobre, muita confusão, a tal da egrégora negativa, isso não existe, toda egrégora é positiva, tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, senão era isso. Se tiver alguma pergunta, senão a gente termina, pode falar. Então, resumindo, né? Uma egrégora é uma força espiritual, uma energia espiritual, emanada por várias pessoas que estão na mesma sintonia vibracional. Exato. Por um motivo bom, um motivo do bem, um motivo ético. Oi? Pode ser o mal também. O mal, ela não é uma egrégora, ela é um holopensene, entendeu? Porque a diferença é que se você está aqui, a gente está aqui embaixo, tudo aqui reunido agora,
falando de uma coisa boa, automaticamente a espiritualidade maior está aqui dizendo, vai, continua, entendeu? Isso é uma egrégora. Então, o que nós fazemos aqui toda segunda-feira... É uma egrégora. Essa casa é uma egrégora, tem uma egrégora maravilhosa. Forma um campo magnético. Um campo magnético, Extremamente positivo. Exato. Deixa eu vir para cá, Para que deixa eu pegar. estiverem conectados aqui com essa energia. Exatamente. A única coisa que eu queria esclarecer é que a egrégora não é o agrupamento de pessoas, é a energia. Isso é a egrégora, né? E nós, a gente vai nesse guarda-chuva e alimenta essa energia. Quanto mais energia, mais gente. Quanto mais gente, mais energia. Tostines vende mais porque é mais fresquinho, né? É aquela história. Uma coisa alimenta a outra. Diga. Aí, no caso, que causa confusão é quando as pessoas acham que, né, por exemplo, você citou aí da Bíblia. Pois não. Mas se eu usar para o mal, aí já não é uma... Pois é isso que eu digo. Mesmo que você use algo que é bom para fazer algo ruim. Exatamente. Eu posso me embasar numa literatura religiosa, seja ela qual for, para fomentar um preconceito. E isso não é legal, aí já não é egrégora. Aí o pessoal fala assim, não, então não ajudo, entendeu? Diga, oi. Boa noite. Holopincene forma um pensamento grupal. Tudo é forma pensamento grupal, seja ela com uma energia boa, seja ela com uma energia que te derruba. O Holopensene não tem guardiões. Ela pode ter uma espiritualidade alinhada a ela que te põe para baixo. Entendeu? Sem calibre. Né? Uma forma de pensamento grupal e a gente tem forma de pensamento grupal negativa. Isso, e egrégora. E egrégora Que é já o positivo. que Então, é sustentada por uma espiritualidade de luz. Sempre no caminho do bem, sempre no caminho ético. Sempre. Como eu posso diagnosticar uma ou outra de acordo com a minha sensação? Pela sensação. Você diagnostica pela sensação. Eu imagino que com um pouco de consciência você se sente mal em ter que estar vestido de novo, né? Estar vestido com uma camiseta de time de futebol batendo em outra pessoa que você nunca viu na sua vida. Tem uma história de uma guerra, não sei que guerra que foi, que você tem os dois exércitos, guerra século XX, não sei, tá? E que teve um rolo lá, foi Natal, era isso. Fizeram um Natal, era época de Natal, eles pararam a guerra. No meio da guerra, assim, eles resolveram dar um break, assim, deram um feriadão. Primeira guerra, né? E aí eles fazem, eles jogam futebol juntos, os soldados de times diferentes. Eles confraternizam, para ver como a coisa não tem sentido, né? E aí depois volta e tem a guerra e cai nessa coisa toda que aconteceu, naquele massacre todo. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que as pessoas naturalmente são do bem. O problema é que a gente tem a cabeça muito ruim, né? A gente pensa errado às vezes. E é isso que atrapalha, e é isso que gera, né? Só mais uma informação. A psicosfera, que vocês tanto ouvem falar, ela é o tecido mental cheio de bloquinhos de energia, sejam egrégoras, sejam holopensenes, tá? Então não é a psicosfera que eu estou falando. A psicosfera é como se fosse um tecido, sei lá, azul escuro, e as bolinhas brancas, né? Seriam nesse tecido seriam esses pontos de energia, esses campos magnéticos que a gente se conecta ou não. E a minha compreensão deles pode ser de acordo com os resultados que eu tenho, positivo ou negativo? Pode ser em função da compreensão, porque a compreensão vem da sensação, né? A não ser que eu tenha uma sensação ruim e me convença que aquilo que eu fiz é positivo, né? Então, vem da sensação, vem do conhecimento do meu conjunto do cotidiano, daquilo que eu vivo, daquilo que eu acredito, né? E é isso. Mais alguma coisa? Eu agradeço. Obrigado. E na próxima vez eu vou voltar com o magnetismo porque é divertido. Obrigado, gente. Nada.